Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia do primeiro ano do médio. Eu sou o professor Clayton. Não coloquei a câmera aqui nesse nosso vídeo para ficar melhor, né? Para que não haja lentidão aí no processo, mas como a maioria já me conhece de outros vídeos, vamos dar continuidade aqui ao nosso novo conteúdo, pessoal. Bom, estamos vendo na tela aí, e eu já enviei no nosso grupo, todo o conteúdo em texto, tá certo? Então eu vou fazer aí uma breve explicação para que vocês entendam melhor aí todos esses processos. O nosso conteúdo são mudanças climáticas causadas pelo homem, tá certo? Esse é o início do capítulo. Então, nas mudanças climáticas nós iremos ver os processos que ocorrem nas ilhas de calor, poluição do ar e inversão térmica. Ou seja, esse conteúdo está aí na página 447, tá certo? Tá para ver lá no alto. Embaixo tem algumas imagens explicando como esses fenômenos acontecem. Não é um fenômeno, desculpa, é um fenômeno humano, tá certo? Como isso acontece. E eu coloquei alguns acréscimos aqui nessa nossa aula, tá? Então, as ilhas de calor ocorrem geralmente nas grandes metrópoles, devido à estrutura do ambiente, do local, né, propicia as chamadas ilhas de calor, como podemos ver aqui nessa representação, certo? Olha lá, a ilha de calor é uma espécie de bolha, né, onde faz com que o clima de determinada região seja um pouco mais elevado devido à estrutura, a construção e a configuração desse espaço. Aqui nessa imagem ele coloca lá, o que contribui também para esse fenômeno é a pouca vegetação, que faz com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais ao redor. Sabemos que a vegetação filtra a poluição e deixa o ar mais limpo, fresco, né? Eles promovem aí, conseguem absorver o calor. A vegetação absorve grande quantidade de calor, tá certo? Nas cidades, como temos pouca vegetação, isso é prejudicial para o clima. Aqui temos uma outra representação, né? As ilhas de calor, que acontecem nos grandes centros, ocorre uma maior absorção e retenção do calor. Com a vegetação, temos um termômetro aqui do lado esquerdo, ó, ela absorve mais, né, e ela absorve e não devolve, né, então a região fica mais fresca, tá certo? Então vamos lá. O efeito da ilha de calor urbano ocorre porque as superfícies escuras e densas, como o betume nas estradas, o asfalto e os materiais de construção utilizados nas cidades, casas e edifícios, acumulam e armazenam calor durante o dia e depois liberam-no à noite. Nós temos uma imagem aqui, ó, do município de São Paulo, da cidade de São Paulo, com uma câmera de temperatura térmica, né, para ver, olha só, o centro de São Paulo. Nós temos lá embaixo a Zona Sul em azul, que é uma área que tem maior quantidade de vegetação. A bolinha aí mostrando essa mancha vermelha no mapa de temperatura do lado direito, onde nós temos o centro da cidade, né, o centro velho, tem uma maior quantidade de calor, então a temperatura é maior nessas regiões. As ilhas de calor significam regiões da cidade que apresentam uma temperatura um pouco mais elevada do que as áreas do seu entorno, tá certo? Então vamos lá. As ilhas de calor promovem o quê? Elevação das temperaturas médias nas áreas urbanizadas das grandes cidades. A diferença pode chegar até 7 graus. Quais são as causas que promovem aí essas ilhas de calor? Impermeabilização, casas e prédios, desmatamento, ou seja, a retirada da vegetação, concentração de gases e materiais, partículas nos centros, ou seja, poluição,
calor emitidos pelos motores dos automóveis, podem ocorrer várias ilhas de calor. Ar quente forma zonas de baixa pressão, o ar sopra para essas áreas, trazendo mais poluentes, certo? Então temos todos esses fatores. Aqui é a inversão térmica. Então só reforçando aí as ilhas de calor, isso acontece, é um fenômeno típico de metrópole, de grandes cidades, devido à composição geográfica, grande quantidade de prédios, construções, casas, grande quantidade de automóvel e trânsito, promovem aí a emissão de gases poluentes e, ao contrário, também retiram, né, toda a vegetação que seria capaz de absorver todo esse calor e deixar o ambiente numa temperatura mais agradável. Quem nunca viu no horário do almoço, alguns trabalhadores ali, quando saem da empresa, eles sempre procuram descansar após o almoço debaixo de uma árvore ou no interior, porque a árvore promove ali uma temperatura menor, né? Ela retém a radiação solar e ela também absorve o calor no solo. Já o asfalto que usamos na cidade, toda a questão da pavimentação, ele emite o calor, ele devolve o calor para a nossa atmosfera e em grandes cidades nós temos essa sensação de uma temperatura elevada, certo? Então todos esses fatores aí contribuem para a elevação das temperaturas médias nas áreas urbanas, tá certo? Outro fenômeno que veremos são a inversão térmica, certo? A inversão térmica ocorre na questão da temperatura do ambiente e emissão de poluentes. Vamos lá. Normalmente a inversão térmica acontece no final da madrugada ou no início da manhã, em particular no período do inverno, visto que nessa estação tanto o solo quanto o ar registram temperaturas mais baixas, que próximas do solo podem chegar abaixo de 4 graus. As metrópoles que absorvem grande quantidade de calor durante o dia, devido às elevadas concentrações de áreas construídas, como já vimos lá nas ilhas de calor, impermeabilização do solo com asfalto, cimento e calçadas, desmatamento, e durante a noite perdem calor rapidamente. Olha o que acontece. Quando a gente fala de inversão térmica, é o frio. O ar frio se concentra nas camadas mais baixas da atmosfera, que impede de se dispersar e concentra toneladas de poluentes provenientes de várias fontes, principalmente das indústrias, agravando a poluição do ar das baixas camadas da atmosfera. Então vamos entender todo esse processo, tá? Na segunda coluna do nosso texto está escrito poluição do ar e inversão térmica. Como isso acontece? Pessoal, o ar quente ele é mais leve, então ele tende a subir. O ar frio ele é mais pesado, ele é denso, então ele tende a descer. Então olha o que acontece em dias normais. O ar quente ajuda a dispersar os poluentes. Ele leva esses poluentes para outras camadas da atmosfera. Ele dispersa esses poluentes, tá certo? Então ela vai ficar retida lá em cima no ar frio. Quando nós estamos no inverno, o ar frio ele é mais presente, então ele está mais próximo do solo, na nossa atmosfera. Os poluentes ficam aprisionados. O ar frio, como ele é denso, ele faz uma espécie de tampão. Ele impede que os gases poluentes sejam dispersos na atmosfera. Então, não se engane, nós temos essa ideia, né? Olha como está frio, está mais gostoso. Se tivesse calor, parece que a sensação junto com a poluição é maior. Não. O ar quente é melhor para dispersar os poluentes, porque ele é leve. Pense no balão. O balão tem o ar quente, e o balão sobe, porque o ar é leve. O ar frio faz com que ele aprisione todos os poluentes perto da nossa atmosfera. É a mesma imagem que temos na apostila, essa imagem de baixo, tá?
Temos duas imagens aí. Em cima ele fala das ilhas de calor, que faz o aumento da temperatura, e embaixo nós temos aí a inversão térmica. O ar frio aprisiona os poluentes e a gente fica com o ambiente mais poluído, porque ele não se dispersa. No texto ele vai dizer, né? Ele anda de maneira horizontal, ao invés dele ascender, subir e se dispersar em outras camadas da atmosfera, nós iremos ficar com uma maior quantidade de poluentes presos na nossa atmosfera, no nosso convívio aqui, devido ao ar frio que impede que esses poluentes sejam dispersos na atmosfera, tá certo? Aqui temos uma outra imagem, para elucidar aí o que eu acabei de falar. Inversão térmica, ó. Ar quente faz com que as partículas subam e se dispersam, tá vendo? Temos as bolinhas, elas estão separadas. O que acontece na inversão térmica? O ar frio desce, o ar quente fica por cima, o ar frio mais baixo, e ele aprisiona as partículas de poluentes na cidade. Então a gente fica convivendo aí uma maior quantidade de gases poluentes e todos esses moléculas, né? Essas partículas de poluição, tá certo? Um outro fenômeno aí causado pelo homem, que iremos ver aí na leitura do texto, é a chuva ácida, tá? Como ela acontece e quais os seus efeitos, tá certo? Então vamos lá. Aqui temos algumas imagens dos efeitos que uma chuva ácida pode causar na vegetação, tá certo? Aqui nós vemos no primeiro quadro à esquerda no alto, vemos uma vegetação sem folhas, temos só os galhos secos, tá? À direita também no alto, você não vê as folhas. E embaixo é o efeito que ela causa nas folhas, ela degrada, ela queima, né? Ela deteriora a vegetação. E essa imagem estranha abaixo é um monumento exposto aí ao ar livre, que sofreu uma deterioração devido a essa chuva ácida. Ele desgasta também esses monumentos que ficam ao ar livre, né? Imagens, estátuas, bustos, né? De pessoas aí importantes da política do passado. Esses monumentos também serão deteriorados pela chuva ácida. Isso está colocado no nosso texto também, pessoal. Leiam com atenção, tá certo? Então, tem todo o processo aí, ó, nesse esquema que está colocado aí para vocês, como que acontece a chuva ácida. Ó. Gases ácidos são liberados na atmosfera. Temos a empresa, né? Uma indústria soltando SO2, NO2 e CO2. Esses são todos gases poluentes. Gases são levados para cima, perto do vento. Eles se juntam com as nuvens, né? Gases vão se combinar com gotículas de água para formar o ácido. E aí, quando chove, com essa grande quantidade de gases poluentes que estavam na atmosfera, levado pelo vento e juntados aí, fundidos com as nuvens, provocam uma chuva ácida. E aí temos os efeitos da chuva ácida. A chuva ácida destrói as plantas, edifícios, estátuas, polui as fontes de água e o solo. Então, temos vários prejuízos aí causados pela chuva ácida, tanto no meio ambiente como para o privado também, né? O patrimônio das pessoas, as casas, a questão da tinta, né? Que corrói, carros, contaminação da água por grande quantidade, deterioração da vegetação, etc. Então vamos lá. A chuva ácida resulta da quantidade exagerada de produtos da queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera em consequência das atividades humanas. O dióxido de carbono, o CO2, existente na atmosfera, já torna a chuva levemente ácida, mesmo em condições naturais. O pH natural da água é 7 e quando em equilíbrio com o CO2 atmosférico é 5,6, pouco ácido. Os óxidos de enxofre SO2 e SO3 e nitrogênio N2O, NO e NO2 são os principais componentes da chuva ácida. Esses componentes são liberados na atmosfera
através da queima de combustíveis fósseis, ou seja, combustíveis dos carros. Tá certo? Então, vimos aí como acontece esse fenômeno da chuva ácida. A poluição produzida pelos seres humanos vai para a natureza e ela volta para nós em forma de chuva ácida. Outro fenômeno aí causado pelo homem é a camada de ozônio e o aquecimento global, tá certo? Na verdade, o aquecimento global é um fenômeno também causado pelo homem. Temos um fenômeno natural que é o efeito estufa. Então não vamos confundir, tá certo? Camada de ozônio e o aquecimento global, os problemas na camada de ozônio também são causados pelos seres humanos. Está aí na página 449, onde vocês irão ler com muita calma e atenção, porque posteriormente eu irei enviar as questões. Vamos lá. O que contribui aí com o aquecimento global é o aumento do efeito estufa, tá certo? O efeito estufa é um fenômeno natural, mas o aumento do efeito estufa provoca o aquecimento global, tá certo? Então vamos lá. Os gases do efeito estufa, principalmente o CO2, permitem que a luz do Sol passe por eles. Olha só. Temos gases na atmosfera natural, gases do efeito estufa. Ele é uma espécie de filtro. Ele permite que uma certa quantidade de luz solar passe por esses gases e uma outra parte ele vai reter, tá certo? Então vamos lá. Parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Esses mesmos gases podem reter grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Este calor é refletido de volta para a superfície pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. Então olha só, nós temos essa camada aí de gases do efeito estufa. Ele retém uma certa quantidade de calor e permite que uma outra passe para aquecer o nosso planeta. Ao mesmo tempo que essa luz solar entra, ela também sai da nossa atmosfera. Só que a grande quantidade de gases poluentes que nós lançamos na atmosfera faz com que essa camada de gases do efeito estufa seja maior. E aí, quando esses gases têm que sair da nossa atmosfera, eles não conseguem, e aí eles retornam, né? São as setas vermelhas, ou seja, o normal é que uma parte desses gases saíssem. Como nós temos, devido à atividade industrial, a grande quantidade de carros, a queima de combustíveis fósseis, como vimos agora, vai para a atmosfera, forma uma camada maior de gases e esse calor não sai. Então há uma intensificação do efeito estufa. Então isso provoca o quê? O aquecimento global, tá certo? Então o efeito estufa é um efeito natural. O aquecimento global é causado pela intensificação do efeito estufa, tá certo? Essa grande quantidade de poluentes retém maior calor dentro do nosso planeta, quando na verdade ele deveria sair da nossa atmosfera e manter um equilíbrio, certo? Olha aí uma outra representação, ó. Radiação solar entra uma parte das nuvens que retém esse calor, né? Já vimos isso em aula. A outra parte, ó, os gases do efeito estufa, calor refletido, ele vai. Como o efeito estufa, né? Os gases do efeito estufa estão em maior quantidade, ele retém maior calor, tá certo? Então vejam com atenção aí como funciona esse processo. Pessoal, uma outra parte do nosso conteúdo aí, nós falaremos brevemente sobre os recursos hídricos do Brasil, bacias hidrográficas brasileiras, tá certo? Qual é a quantidade de rios, qual é a importância desses rios, né? Cada um tem a sua importância dependendo da região. Logo abaixo temos um mapa dos recursos hídricos. Vamos lá. Temos um mapa aí das bacias hidrográficas. Qual a importância da água, como o Brasil é beneficiado por ter uma grande quantidade de recursos hídricos e
Aqui, do outro lado, nós temos todas as bacias. A bacia amazônica, ele fala um pouco da importância da bacia amazônica, as hidrelétricas que estão colocadas ali, que foram construídas, a bacia do Tocantins, que abastece determinada região do país, a bacia Platina, a bacia do São Francisco e, por enquanto, só, tá certo? Então, temos dois momentos aí na nossa aula, pessoal. Mudanças climáticas causadas pelo homem e depois farei outras questões separadas, valendo nota, um outro questionário referente às bacias hidrográficas brasileiras e a sua importância, tá certo? Espero que a aula possa contribuir aí com o entendimento da aula. Logo mais eu irei enviar os exercícios para nota, então vocês já têm aí em mãos o material, as imagens, as fotos que eu enviei para a leitura do conteúdo, a aula explicativa. Espero que eu tenha conseguido elucidar aí alguma coisa para vocês, e a gente vai continuando. Em caso de dúvida, vocês já sabem, vocês podem mandar aí as dúvidas pelo WhatsApp no pessoal ou enviar mensagens lá no e-mail, tá certo? Até uma próxima vez, pessoal.